Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do poeta aqui no canal do blog Ser Flamengo. Um vídeo extraordinário aqui hoje, voltando ao assunto do vídeo anterior da confusão no Maracanã. No vídeo anterior talvez eu tenha sido muito incisivo na questão do Flamengo, da responsabilidade do Flamengo, até porque eu achei a postura do clube naquele momento, logo após tudo que aconteceu na quarta-feira com relação à selvageria, o clube meio que quis lavar as mãos. Depois o clube vem adotando uma outra postura, né? Então eu não coloquei muito com relação ao poder público, né? Então eu fui buscar sobre o assunto, fui pesquisar, conversei com algumas pessoas do clube, fui ler, né, o Estatuto do Torcedor, né, as normas da Conmebol, a ata da partida, né, da preparação da partida, que foi amplamente divulgada aí nas redes sociais, para poder entender, né, os deveres de cada parte nessa situação, tanto do Flamengo, né, no caso com relação à segurança, tanto do Flamengo como do poder público. Ambos têm responsabilidade nessa questão. O Flamengo não é culpado, tá? O Flamengo não promoveu em nenhum momento nenhuma atividade que colocasse em risco seus torcedores, mas ele é responsável sim, né, perante a lei, perante o Código do Consumidor, até porque o Estatuto do Torcedor vê o torcedor como um consumidor. Com relação à Conmebol, né, e o clube também deu, vamos dizer assim, alguns moles, né? Por exemplo, o Independente denunciou o Flamengo pela questão lá do Hotel dos Fogos, né? E o Flamengo não denunciou o Independente e a Conmebol pelos atos racistas. E a própria Conmebol que fez a denúncia ao Independente, o Independente também vai sofrer alguma sanção, muito branda com certeza, deve ser somente uma multa. Então, o que aconteceu? Eu fui ler o Estatuto do Torcedor, ali é um estatuto que tem diversas cláusulas de deveres, tanto dos clubes, das confederações, dos mandantes das partidas, aqui no Brasil, né? E também dos torcedores. Então, primeiramente, lá vocês vão estar vendo aí na tela, todos os links com relação a isso vão estar na descrição desse vídeo, inclusive o vídeo anterior. Eu fui muito criticado, muito xingado, o Flamengo não tem nada a ver com isso, não pode ser punido. Eu concordo que em detrimento das pessoas que causaram aquilo ali, realmente o Flamengo não deveria ser punido, deveria ser as pessoas, mas repetindo, o Flamengo tem deveres a cumprir, né, dentro das legislações desportivas, tá? Inclusive o Ministério Público entrou nessa questão, então, e aí vai na questão dos órgãos, né, competentes aí, sendo que a gente sabe da impunidade que acontece. Então, muitos desses órgãos preferem punir o clube porque ele acha que vai estar indiretamente punindo aquele torcedor. O Flamengo foi punido por perder mando, e o cara vai se sentir de alguma forma punido e ele não vai voltar a fazer. O que a história, não só com relação ao Flamengo, mas todas as equipes, mostra que não, que eles continuam fazendo, são reincidentes, geralmente as mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas ou torcidas organizadas. Então isso realmente não resolve. Então vamos lá, no capítulo 1 do Estatuto do Torcedor, ele estabelece normas de proteção e defesa do torcedor. Então no artigo 1º, ele fala: a prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associação de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que de qualquer forma promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos. Então, ou seja, qualquer evento esportivo, né, tem que respeitar esse artigo aqui. E aqui ele fala, né, que, repetindo, a prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público e também de responsabilidade do clube. No capítulo 4 ele fala lá da segurança do torcedor partícipe do evento esportivo. O torcedor tem o direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. E aí no artigo 13A ele fala vamos dizer assim, dos deveres do torcedor, e aí entra numas questões que aconteceu no jogo, dentro do estádio, né, que foram a questão de fogos de artifícios, sinalizadores, e aqui fala, ó, não portar ou utilizar fogos de artifício ou qualquer outros engenhos pirotécnicos ou produtos de efeitos análogos, incluído
pela Lei nº 12.299 de 2010. Não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que seja a sua natureza. Não invadir e não incitar a invasão de qualquer forma da área restrita aos competidores. E aí no artigo 14 ele fala aqui, ó, sem prejuízo do disposto nos artigos 12 e 14 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos de segurança devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos. Informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene ou dados necessários à segurança da partida, especialmente. Então, ou seja, aqui mostra que o Flamengo realmente tem a responsabilidade sobre a segurança da partida e ele solicita ao poder público, que como eu mostrei lá no artigo 1º, no capítulo 1, que o poder público também é responsável pela segurança do jogo, mas isso não exime o Flamengo, os erros que a PM cometeu, que o JEP, o pouco efetivo, não exime o Flamengo de sua responsabilidade. E é isso que eu quis falar. Eu não gostei da postura do Flamengo naquele momento. E aí tem uma questão aqui interessante que envolve as organizadas, que vocês vão estar vendo aí. Se vocês verem antes a lei, o artigo 39 aqui, ele falava do torcedor, ou seja, da pessoa física. O torcedor que promover tumulto, praticar e tal, papapá, ou incitar violência e tal. Eles simplesmente retiraram isso e botaram toda essa responsabilidade nas organizadas, que depois o artigo 39A, ele passa a ser a torcida organizada que em evento esportivo promover tumulto, praticar ou incitar, sendo que as penas depois, em seguida, né, se você for olhando, ele fala do torcedor, né, ou seja, aplicando penas individualmente, né, meio contraditório, né? Por que tirar o torcedor individualmente e querer incriminar somente aos organizados, que aqui fala em crimes, tá? Aqui usa a palavra de crimes. Por que querer incriminar somente as organizadas? E o mais engraçado é que tem um parágrafo aqui em que ele fala o seguinte, pra vocês verem como que a justiça é branda, né, aos criminosos, né, utilizando a palavra que está aqui no Estatuto do Torcedor. Ele fala aqui, ó, na sentença penal condenatória, porque assim, aqui prevê penas de reclusão de 1 a 2 anos, mais multa, entendeu? O cara iria preso se fosse cumprir no papel. Aí aqui fala, na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento à proximidade do estádio, bem como qualquer local em que se realize o evento esportivo pelo prazo de 3 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade da conduta. Então, tipo, a própria justiça já abranda, né, o criminoso. Então, por isso que isso torna acontecer, né, pela questão também do cara saber que não vai acontecer nada com ele, da impunidade. Agora nós vamos falar sobre a responsabilidade que o Flamengo tem perante a Conmebol. Então, aqui, saíram matérias, né, e o Flamengo foi denunciado em 2 artigos, que aí responde diretamente à entidade esportiva. Aqui, ó, o Flamengo foi denunciado em 2 artigos pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol. O documento cita 6 incidências no jogo do Maracanã pelo artigo 11.2, trata de lançamento de objetos em campo, letra B do artigo, uso de fogos de artifício e materiais pirotécnicos, C, causar danos, falta de ordem e disciplina antes, durante e após a partida, além da não identificação de causadores do tumulto e agressões, o que pode penalizar o clube. G, não foi citada a invasão de campo, que houve aquela questão, por exemplo, o Flamengo poderia muito bem ser punido quando aquele paraquedista invadiu o campo. Ele é uma pessoa estranha e tanto o Estatuto do Torcedor como a Conmebol, o CBF, prevê que punição para isso, se o clube não conseguir impedir isso. E o mais engraçado é que foi aquilo foi uma ação do canal Off, né, pertencente à Globosat, que é um parceiro do Flamengo, fez aquilo sem avisar. Muita gente botou esse mito cacete, fazer vaquinha pra um cara desse que poderia prejudicar o Flamengo. E também que isso não foi citado, porque o Flamengo poderia pegar uma punição maior, né, poderia agravar mais a situação do Flamengo. Além disso, no regulamento específico da Sul-Americana, o clube foi denunciado pelo artigo 20, que trata da segurança da partida e responsabiliza o clube pela organização do jogo como mandante, seja com medidas
preventivas, seja com policiais e agentes particulares contratados. As punições previstas estão estabelecidas no artigo 22 do Regulamento Disciplinar e vão desde a advertência, a multa de 400 mil, a exclusão de competições, passando pela perda de mando de campo, até a obrigação de tirar a partida de um país. Há essas questões aí relacionadas a Conmebol, então não adianta, galera. Você falar, o Flamengo não tem nada a ver e tal. Tem a ver, tem a sua responsabilidade. O Flamengo, sim, não é culpado pelo que aconteceu, mas ele é responsável pelo que aconteceu e vai responder por isso, quer você queira ou não. E eu acho que hoje o clube vem adotando uma postura diferente. O Flamengo procurou o Ministério Público, em contato com algumas pessoas do clube. Eles vêm buscando soluções, ver como que eles vão fazer para melhorar a segurança. Agora vamos entrar na ata da partida, que a gente vai entrar em alguns assuntos interessantes agora. Compete à associação mandante o serviço de confecção, emissão, bilheteria e venda de ingressos, além do controle de acesso ao estádio, no qual poderá ser fiscalizado pela FERJ, ou seja, é de responsabilidade do Flamengo, né, o controle do acesso ao estádio. Inclusive isso é uma discussão, né, de que seguranças privadas é que devem fazer a revista e não a PM, não o poder público e tal. Outra questão é com relação aos stewards, né, que são aqueles agentes que ficam lá com aquele colete verdinho e tal. Segundo, né, pessoas do clube, inclusive está ali naquele borderô ali, aquela ata, né, da FERJ, né, da partida, o link, repetindo, vai estar na descrição. Eles falam que tinham 709, né, e parece que ao total eram 1.200 stewards, sendo que muitos desses stewards são fiscais, orientadores, nem todos eles são seguranças, tá? Também vale ressaltar que eles não têm o poder de polícia, né? Eu nem sei se eles se utilizam de gás de pimenta ou algo nesse sentido, eu não sei. Outra questão interessante é com relação à segurança. Ele fala que o policiamento interno do estádio é de responsabilidade do JEP, né, como o Estatuto do Torcedor esclarece. Então, mais uma vez aí, o poder público tem a sua responsabilidade, sim. Outra questão importante é que há um seguro para todo torcedor que pagou pelo seu ingresso. Então, qualquer torcedor que, né, que tem se sentido de alguma forma prejudicado, o cara machucou, se machucou, teve, né, despesas médicas, ele pode requerer isso, porque ele pagou, no momento que ele pagou o ingresso, há um seguro incluído nisso, se não me engano, de R$3.000 para despesas médicas e odontológicas. Então vocês podem aí estar correndo atrás disso, quem se sentiu prejudicado, quem se machucou, aquele que pagou seu ingresso. Não estou falando aqui dos criminosos. Agora a gente vai entrar na questão do poder público. Qual é a responsabilidade da PM? Eu vou deixar um link aqui de um texto de Pedro Benedito Maciel Neto e Caio Carmona Maciel, publicado pela OAB naquele site Jus Brasil, em que ele fala ali o seguinte, né, que a responsabilidade, né, da segurança de eventos privados não é do poder público, apesar de que ele presta esse serviço. Inclusive, há um projeto de lei que, se eu não me engano, está na LERJ, para que quando houvermos, vai ter um jogo de futebol e aí o Flamengo vai pedir lá, solicitar que a PM faça a segurança. Então que a entidade privada ele pague algum tipo de valor para que se disponibilize FOGEP, PMs. E uma questão que eu gostaria de falar também é que, assim, né, eu até falei isso no outro vídeo, culpar a PM, né? Quem vai cobrar, por exemplo, o JEP? Qual a punição que eles merecem? O Flamengo deveria ir no Ministério Público? Cabe isso dentro da lei? Eu não sei, né, se cabe. Eu gostaria de saber se cabe. Por quê? Porque, para mim, houve uma má-fé por parte do JEP. A gente viu que isso está na ata, inclusive, da partida, que foram disponibilizados somente 484 policiais e eles divulgaram para a imprensa. Inclusive tem um vídeo dos donos da bola em que eles mandaram um e-mail falando que eles colocaram 650 policiais, né, quando na verdade foi mentira. Eles colocaram 484. Por que eles mentiram? Porque eles quiseram se eximir da responsabilidade. Bom, gente, vocês viram aí a quantidade de policiais que o documento no site da federação está contendo, cerca de 487 policiais. A nossa produção entrou em contato hoje pela manhã com a Polícia Militar e agora eles passaram a resposta para a gente por e-mail. A corporação mobilizou mais de 650 policiais militares, um efetivo muito maior do que empregado em clássicos do Campeonato Estadual e Brasileiro, como também da Copa do Brasil. Será que o Flamengo pode, de alguma forma, correr atrás disso? Até porque dentro
do que concerne lá o estatuto do torcedor, você tem ali um prazo de, se eu não me engano, até 72 horas e tal, e o Flamengo, no dia 7 de dezembro, ou seja, 6 dias antes da partida, solicitou, né, fez um ofício solicitando um efetivo maior por parte da polícia e um cuidado maior. E ali, a polícia militar, inclusive, solicitou a interdição de 3 ruas, né, Avenida Maracanã, Mata Machado e a Eurico Rabelo. Se eu não me engano, acho que foi a Avenida Maracanã que eles somente interditaram parcialmente. Como é que a gente faz para poder cobrar a polícia? Qual seria a responsabilidade deles nisso, né? Por que eles estão mentindo para a imprensa com um número de contingente que não tinha, né? Tinha um número menor. E o Fred Luz, inclusive, falou uma coisa muito interessante na entrevista lá pro Fantástico, naquela matéria de domingo, que deixou todo mundo chocado, mostrou imagens inéditas, que ele falou, se o poder público, né, ou seja, se a prefeitura, o estado e o Flamengo não tem condições de organizar a partida, tem que se ver, se joga fora. Se o Flamengo não se sentir em condições que esses jogos sejam realizados aqui, a gente vai ter que humildemente admitir a incapacidade nossa, do estado, do município, de não conseguir fazer o evento aqui e aí pedir para transferir para algum outro lugar. Eu vi muita gente reclamar, você concorda? Eu não concordo, cara. Mas se for com a possibilidade de ocorrer o que aconteceu na quarta-feira, é melhor que jogue fora. Mesmo que a gente saiba que tem problema nos outros estados também. Isso não resolve o problema. Deixando bem claro, isso não resolve o problema. Eu acho que assim, algumas sugestões, a gente fala assim, tá aí o rei da solução. No outro vídeo anterior eu não falei nenhum tipo de solução, né? Eu simplesmente falei da questão de que poderia se disponibilizar, por exemplo, uma das coisas que aconteciam, por exemplo, em 2013, quando foi a reinauguração do Maracanã, que eles utilizavam a mesma organização que seria na Copa do Mundo, que era um isolamento maior das entradas, né? Ou seja, do raio de entrada, ou seja, se chegava numa parte do Maracanã, você só passava se você mostrasse o ingresso. Ó, tem um ingresso aqui e tal. Mas tem o cara pode levar o cartão. Tem máquinas que você pode identificar se aquele cartão está carregado com ingresso. Então você poderia botar ali, isolar mais ali as entradas, né? E colocando, claro, além de colocar seguranças privadas, colocar também PMs, ou seja, do JEP ou de algum batalhão ali. Evitar troca de ingresso no dia de jogo, para evitar aglomeração de pessoas. Eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que e fazer algo muito parecido com o que é feito na Copa do Mundo. Houve invasões na Copa do Mundo, mas assim, foram questões isoladas e não aconteceu nem perto do que aconteceu quarta-feira. E claro, o aumento considerável de policiais, de seguranças privadas, stewards e o que for, sabe? Eu acho que isso pode ser feito sim pelo clube. Então assim, a cobrança em cima disso, né, é que para que se melhore as questões, o Flamengo infelizmente deve ser punido sim na Conmebol, com multa, com perdas de mando, algo nesse sentido. Acho que excluído não vai ser. E vão ficar impune aí esses caras, e como vocês viram, a lei é branda, né, dá a oportunidade desses caras ficarem livres e fazerem o que eles quiserem. A impunidade é grande, o poder público não é cobrado. É isso, gente, acho que a gente tem que debater mais sobre esse tipo de coisa, soluções. Deixe seu comentário aí no vídeo, né? Muitas pessoas comentaram aqui coisas super interessantes no vídeo anterior, e aí eu fui buscar para a gente poder estar trazendo esse debate. Outra coisa legal de terminar é que o Flamengo fez uma ação, né, com as crianças, né, algumas crianças que sofreram ali naquele dia do jogo. Claro que não resolve o problema, não vão ser todos os prejudicados daquela partida, mas é um ato simbólico. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, curta, compartilhe, comente para ampliar o debate, me siga aí nas redes sociais. Tamo junto, saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.